Então, gente, vejam só, né? Então, eu tenho o perdão expresso e o perdão tácito. E aí, vamos lá. Então, o perdão expresso, ele ocorre de forma processual ou extraprocessual. Qual é a diferença entre perdão expresso processual e perdão expresso extraprocessual? Exemplo, a queixa foi oferecida, o processo já está em andamento, e aí, no momento lá, numa audiência, o advogado do querelante chega para o juiz e diz assim: Excelência, meu cliente querelante gostaria de oferecer ao querelado o perdão. O juiz, então, se reporta ao querelado e pergunta ao advogado dele e a ele: então, vocês aceitam? Vejam, e aí aceita. O juiz, então, homologa aquela oferta e aquele aceite, declara extinto o processo e a punibilidade em razão do perdão que ocorreu de forma processual. O juiz intervém na oferta e no aceite. Poderia também ocorrer através de petição, certo? Então, vamos imaginar que o querelante, através do seu advogado, atravesse uma petição, junte ao processo uma petição, indicando que está oferecendo ao querelado perdão. Neste caso, o artigo 58 do Código de Processo Penal, certo? Vai dizer o seguinte, que concedido o perdão por petição nos autos, na verdade, ele não está sendo concedido ainda, ele está sendo oferecido, mas concedido o perdão por petição nos autos, o juiz irá intimar o querelado para responder dentro do prazo de 3 dias, se o aceita, fazendo constar no mandado de intimação que, se ele nada responder, aceitou. Então, reparem, porque aqui muita gente vai se confundir. Muita gente acha que, se ele não responde, é perdão tácito. Não, gente, isso é um perdão expresso. Presta atenção, para que haja um perdão tácito, eu preciso que a oferta seja tácita. Tudo bem? Então, para que haja perdão tácito, a oferta tem que ser tácita. No nosso exemplo, a oferta foi expressa, inclusive por escrito, numa petição, né? Então, veja, foi oferecido o perdão através de uma petição no processo. Bom, como o querelado não está ali, o juiz vai intimá-lo para responder se aceita e vai estabelecer um prazo. O prazo é de 3 dias. Caso ele não responda, o que ocorreu, gente, foi a preclusão temporal. Lá no Começando do Zero de processo civil, você vai ver isso, preclusão temporal. Então, esgotou-se o prazo em razão do decurso do tempo, sem que a parte tenha se manifestado. Veja, o que ocorreu foi o aceite. Entenderam? Inclusive, está constando no mandado de intimação, né? Olha, fazendo constar no mandado de intimação que, se ele nada responder, aceitou. Ok? Isso é um perdão expresso processual. Tudo bem? Tranquilo, gente? Não é perdão tácito. Ah, mas eu li no livro que ele aceitou tacitamente. Sim, eu já li a palavra manga para significar um montão de coisas. Né? Então, veja, você tem que tomar cuidado. O fato de estar escrito aceitou tacitamente não significa perdão tácito, certo? Isso não é perdão tácito, porque, novamente, para que o perdão seja tácito, a oferta tem que ser tácita. Tudo bem? Então, esse é um perdão expresso processual. Agora, o que é um perdão expresso extraprocessual? É aquele onde o juiz não participa da oferta e do aceite. Ele só fica sabendo depois. Então, imaginem, o advogado do querelante liga para o advogado do querelado, o querelante é a vítima, lembrem-se disso, o querelado é o acusado. Então, o advogado do querelante liga para o advogado do querelado e diz: doutor, o meu cliente gostaria de oferecer ao seu cliente o perdão. Vamos marcar todos no meu escritório? E aí marcam uma reunião. Todos elaboram um termo de oferta e aceite. Depois que todo mundo assina, concorda e tal, reconhece, firma e entrega em juízo. E aí sim o juiz, à vista daquele termo de oferta e aceite, homologa o perdão, extingue o processo e a punibilidade, em razão de um perdão expresso, extraprocessual. Repare, o juiz não participou da oferta e do aceite, ficou sabendo depois. Ok? Agora, o que é efetivamente um perdão tácito? E aí o Código Penal define o que é perdão tácito e renúncia tácita. Mas eu vou usar como exemplo o perdão tácito. Tudo bem? E aí, tempos atrás, antigamente eu usava sempre os exemplos que eram utilizados pelos livros. Então, o livro tem mania de botar assim, os livros têm mania de botar assim, convidar para padrinho. Olha só, convidar o infrator para padrinho?
peraí, será que alguém faz isso, né? Tudo bem, deve ter gente que faz, porque colocam lá o exemplo, né? Mas veja, tudo bem. Só que eu tive um exemplo numa sala de aula, anos atrás, que eu adoro usar, porque realmente eu acho aquele exemplo tão possível de acontecer, sabe? Que, enfim. E aí, reparem, né? O exemplo foi assim, o aluno chegou para mim no final desta aula e falou assim, Ana, eu acho que eu fiz uma merda. Aí eu falei assim, mas como assim? E tal, não, depois dessa aula eu tenho certeza que eu fiz uma merda. Aí eu falei assim, não, mas o que houve, né, e tal. Aí ele virou e falou assim, é o seguinte, Ana, eu namoro uma menina e gosto demais dela. Até fiquei bastante sensibilizada, porque não é toda hora que um homem chega e faz declarações assim, não é para outras pessoas. Ele virou, porque eu gosto muito dela, eu realmente sou louco por ela e tal, não sei o quê, mas o pai dela me odeia. O pai dela não me suporta e faz de tudo para atazanar a minha vida. E aí, no outro dia, o pai dela me disse coisas tão absurdas, que eu me senti profundamente injuriado. Injúria é um crime de ação penal privada. Eu me senti profundamente injuriado. E aí eu ofereci uma queixa-crime por injúria contra o pai da minha namorada. Bom, eu não falei, mas pensei, o namoro vai bem, né? Porque realmente oferecer uma queixa contra o pai da namorada não está lá muito boa coisa. Enfim. E aí o que aconteceu? Ele virou e falou assim, e aí o que houve? Aí ele virou e falou assim, é o seguinte, bom, ela mora com ele. E mesmo tendo oferecido a queixa contra ele, o processo está lá andando, eu continuo indo lá, entro lá, fico lá, janto lá. Olha só, aí realmente na hora eu disse a ele, olha só, meu filho, você não precisa saber processo penal, você tem que ter vergonha na cara. Isso não é? Porque veja bem, gente, isso é o auge do absurdo. Se você oferecer uma queixa contra a pessoa, você está querendo ver a pessoa atrás da grade. Você não pode continuar frequentando a casa dela e sentando na mesa de jantar. Ficou claro? Literalmente. Né? Então, o que acontece? Ninguém disse que ele tem que terminar com a namorada, não é isso. Ele pode continuar namorando a moça, mas ele chega na porta da casa, chama a menina e vai embora. A casa é do cara. Isso não é? É do pai dela. No momento que ele continua entrando na casa, ficando na casa, jantando na casa, ele oferece o perdão tácito. Ao tentar entrar na casa, ele oferece o perdão tácito. E quando o pai dela deixa ele entrar, aceita. Entenderam? Não. São atos da vida que demonstram que a pessoa não leva o processo a sério. Ficou claro? Que não quer realmente este processo. Ninguém disse também que as pessoas não podem estar no mesmo ambiente. Não é isso. Vamos imaginar que a tia da moça desse uma festa. Certo? Uma pessoa, outra pessoa, não tem nada a ver. A tia da moça deu uma festa. E aí convidou para a festa a moça, o namorado dela e o pai dela. Beleza. E aí todos se encontram dentro daquela sala, naquela festa. Pode ficar na mesma sala? Pode. Pode cumprimentar o outro? Sim, porque olha para cá. Atos de urbanidade não caracterizam perdão tácito. Ana, o que são atos? Bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimentar, né? Isso é educação, entenderam? Isso são atos de urbanidade. Então, atos de urbanidade não caracterizam perdão tácito. As pessoas podem estar no mesmo ambiente, inclusive cumprimentar umas às outras. O que não pode é os dois ficarem de beijos e abraços tomando um chopinho juntos. Isso não dá, entenderam? Ou sentados na mesa do jantar, jantando juntos, que lindo, certo? E vejam, a renúncia tácita e o perdão tácito podem ser provados por qualquer meio de prova, diz a lei. Então, basta o juiz receber a tal foto do jantar que ele vai declarar extinto o processo e a punibilidade pelo perdão tácito, entendeu? No nosso exemplo, era perdão. Primeiro porque eu já estava na fase do processo, certo? Agora, vamos imaginar que, mesmo antes de oferecer a queixa, ele já estivesse frequentando a casa e tal. E aí não precisava nem o pai deixar ele entrar. Bastava ele tentar entrar que a renúncia tácita estava caracterizada. Porque a renúncia é um ato unilateral. Agora, o perdão é um ato bilateral. Mesmo o perdão tácito tem que ter oferta e aceite. Tudo bem? Tranquilo, gente? Mas reparem, se o perdão fosse o único meio da vítima desistir do processo,
processo não seria verdadeiramente disponível. Porque, veja, o perdão depende do aceite. Então, imagine, a vítima quer desistir, aí ela oferece o perdão. Beleza, aí se o cara não aceitar? Então, para que eu garanta a disponibilidade da ação penal privada, eu preciso de um mecanismo no qual a vítima possa desistir independentemente da vontade do acusado. Não é isso? E este mecanismo é a perempção. A perempção é um ato unilateral. Portanto, ele depende apenas da vítima. Tudo bem? Então, a perempção é um ato unilateral. Não interessa se o infrator, se o querelado quer ou não o desistir do processo. O que interessa é a vítima. A vítima pode, veja, abandonar o processo. A perempção, e perempção vem de peremir. Peremir é morrer. A perempção é a morte do processo por falta de interesse do autor. Tudo bem? Então, a perempção é a morte do processo por falta de interesse do autor. Certo? E como é que acontece essa situação, essa figura da perempção? Vejam, a perempção, ela ocorre nas hipóteses previstas no artigo 60 do Código de Processo Penal. E o que diz o artigo 60? Ele diz o seguinte, que a perempção ocorrerá nas seguintes hipóteses, nos seguintes casos. Hipótese número 1, quando o ofendido querelante, não promover o andamento do feito por mais de 30 dias consecutivos. Então, quando o querelante não promover o andamento do feito por mais de 30 dias consecutivos. Então, é o abandono da causa, efetivamente. Reparem que a perempção do processo penal ela é bem diferente das hipóteses ou consequências disso no processo civil. Não interessa se o Código de Processo Civil antigo havia sido alterado num determinado momento, ou se existe um novo Código de Processo Civil estabelecendo situações de perempção ou de abandono da causa e o que deva ou não ser feito. Veja, nós não seremos influenciados pelo processo civil. Ficou claro? A perempção ocorre na hipótese do artigo 60 do Código de Processo Penal. Então, se a vítima, lógico, através do seu advogado, deixar de promover o andamento do processo por mais de 30 dias, o juiz declara extinto o processo e a punibilidade pela perempção. Ana, não vai intimar a vítima para ela? Não vai fazer nada, vai declarar extinto o processo e a punibilidade pela perempção. É lógico, gente, que o processo criminal ele tem impulso oficial. Não vai ser preciso que a vítima e o seu advogado fiquem movimentando, porque o processo vai andar normal. Então, como é que isso vai acontecer? Vai ser assim, imaginem que o juiz intime a vítima para praticar um determinado ato, lógico, o seu advogado, certo? E não estabeleça um prazo para a prática desse ato, certo? Qual é o máximo de tempo que esse juiz vai esperar? 30 dias. Se dentro de 30 dias o ato não for praticado, extingue o processo e a punibilidade pela perempção. Lógico, estou dizendo um ato para o qual não haja um prazo específico, ok? Tranquilo? Então, o máximo que o juiz vai poder esperar são 30 dias, certo? Hipótese número 2. A perempção ocorrerá no seguinte caso. 2. Quando, morrendo o querelante, não assumir o feito dentro de 60 dias um dos sucessores processuais. Lógico, se morre a vítima, gente, tem lá o cônjuge, ascendente, descendente, irmão do artigo 31 para assumir o processo. Se da morte da vítima, contado os 60 dias, nenhum deles assumiu o feito, veja, está peremptação. E o juiz declara extinto o processo e a punibilidade pela perempção. Ficou claro? Então, o prazo aqui são 60 dias. Por que 60 dias, Ana? É uma relação que, quando em 1941 o legislador surgiu, trouxe o Código de Processo Penal, pensou no prazo do inventário, não sei o que e tal. Então, mas são 60 dias contados da morte da vítima, ok? Então, se assumir, tudo bem, mas se não assumirem, veja, está extinto o processo e a punibilidade pela perempção. O inciso 4º, repare, eu estou pulando do inciso 2º para o inciso 4º, diz o seguinte, que é caso de perempção, quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Reparem, gente, uma pessoa física
morre. Quando a pessoa física morre, são sucessores da pessoa física o cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Mas e se uma pessoa jurídica é extinta? Bom, essa pessoa jurídica pode ter sido incorporada por uma outra empresa. Essa pessoa jurídica pode ter sido sucedida por uma outra empresa, né? Ter sido posto fim nessa para dar continuidade ao trabalho através de uma outra. Pode ter acontecido da pessoa jurídica ter sido cindida em duas, ficou claro? Então, se existe uma empresa sucessora, essa empresa sucessora pode assumir o feito. Ana, em quanto tempo? A lei não estabeleceu. Mas a gente vai usar a analogia dos 60 dias. Morreu a pessoa física, 60 dias para assumir o sucessor. Extinguiu a pessoa jurídica, bom, 60 dias para assumir o sucessor, né? Agora, se a pessoa jurídica é extinta e não tem empresa sucessora, ou se ela é extinta e o sucessor não assume, então realmente está perempta a ação penal, certo? E, finalmente, o inciso 3º do artigo 60 do Código de Processo Penal, que é a hipótese mais badalada e aquela que tem mais chance de cair em prova. O artigo 60, inciso 3, diz que é caso de perempção quando o querelante não comparece a ato ao qual deveria estar presente sem justo motivo. Reparem, quando o crime é de ação penal privada, não basta que o advogado vá nas audiências. É preciso que a vítima querelante também vá. Ficou claro? Lógico, pode até acontecer dela ter um problema numa determinada audiência e pedir para ser dispensada. Aí tudo bem. A questão não é essa, ela não avisou nada. A audiência estava marcada e a vítima não apareceu. Neste caso, se o advogado lá estiver, ele vai sair dali intimado para trazer em, 24, 48 horas, o juiz vai estipular os motivos pelos quais a vítima não foi. Tranquilo. E aí, quando o advogado trouxer o motivo, veja, quando o advogado trouxer o motivo, aí o juiz vai avaliar e verificar se entende pertinente ou não. Se a vítima não tiver ido porque foi à praia, sinto muito. O juiz vai declarar extinto o processo e a punibilidade pela perempção, certo? Mas, vejam, vamos imaginar que não tenha comparecido à audiência nem a vítima nem o advogado. É possível? Bom, numa situação como essa, o juiz tem que intimar o advogado e vai intimá-lo pela imprensa oficial, mas também vai ter que mandar um oficial de justiça atrás da vítima para intimá-la pessoalmente. Por quê, gente? Veja, vamos imaginar que estivessem no mesmo carro o advogado e a vítima. O carro, capotou, morreu o advogado e a vítima está em coma no hospital. Meu filho, se morreu o advogado, não adianta você intimar ele pelo jornal, porque não vai realmente ele ter acesso. Entenderam? Então, veja, a situação é que eu não sei o porquê dos dois não terem comparecido. Então, eu preciso garantir o direito da vítima e intimar o advogado, sim, com certeza, mas também intimar a própria vítima, para que ela, óbvio, venha e, ou até nesse caso, ela estando em coma no hospital, o oficial de justiça vai certificar que ela está em coma e o juiz, então, vai verificar a possibilidade de um representante legal, um curador assumir, etc. Tudo bem? Fato é, veja, que se ela não comparece sem justo motivo, está extinto o processo e a punibilidade pela perempção. Mas o inciso 3º do artigo 60 diz assim, que é caso de perempção quando o querelante não comparece a um ato ao qual deveria estar presente sem justo motivo, ou quando deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Presta atenção. Então, diz a lei que é caso de perempção quando o querelante deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais. O que é isso? E como é que isso se manifesta numa situação frente à ação penal pública? Porque eu disse que nós estaríamos todo o tempo comparando a ação penal privada com a ação penal pública. E das diferenças, essa é uma das mais marcantes diferenças entre as duas espécies de ação penal. Então, vamos voltar para cá e verificar o seguinte. Repare, vou apagar todo esse monte de coisa rabiscada. A ação penal pública é regida pela indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Isso significa dizer que nos crimes de ação penal pública não é possível nem perdão, nem perempção.
Já na ação penal privada, a vítima tem discricionariedade, motivo pelo qual a ação penal privada é disponível. O perdão e a perempção são possíveis de ocorrer. Então, vamos voltar agora e vamos comparar as duas situações. Vamos imaginar que eu esteja diante de um crime de ação penal pública. É uma ação penal pública. O Ministério Público ofereceu denúncia. E na denúncia, o membro do Ministério Público formulou o pedido de condenação do acusado. Ocorre que a ação penal pública é indisponível. O que significa dizer que o Ministério Público não pode desistir do pedido formulado. Ficou claro? A denúncia foi oferecida, foi recebida, o processo teve seu início, ele tramitou normalmente. Vejam, e não é possível perdão nem perempção em ação penal pública, né? Então, se o Ministério Público, por exemplo, faltar numa audiência, o juiz vai adiar a audiência, certo? Mas vai ter audiência, certo? E o processo vai continuar. Porque a ação penal pública é indisponível e não cabe perdão nem perempção. Até que vai chegar um momento, após toda a colheita de provas, que a acusação vai ter a palavra para se manifestar sobre as provas ali existentes. E este momento é o momento das alegações finais ou memoriais. Então, quem apresenta primeiro as alegações finais é a acusação. Então, eu tenho as alegações finais do Ministério Público. Tudo bem? E depois de apresentadas as alegações finais do MP, agora terá a palavra a defesa, que irá apresentar as suas alegações finais. Tudo bem? E, finalmente, o juiz agora vai proferir a sentença. Vamos imaginar dois processos diferentes. Num primeiro processo, imaginem que o membro do Ministério Público tenha oferecido a denúncia, formulando ali o seu pedido de condenação. E ele formulou o pedido de condenação na denúncia e ofereceu a denúncia com base naqueles elementos de prova que existiam do inquérito, sem contraditório, sem ampla defesa. Então, ele tem lá a prova da infração, indício suficiente de autoria, beleza, e com base naquilo, atuando pró societate, porque ao oferecer a denúncia, o Ministério Público atua pró societate. Então, ele ofereceu a denúncia, vejam, na dúvida ele tem que denunciar, ele é regido pelo princípio da obrigatoriedade, e aí durante o processo, as provas que foram colhidas corroboraram, ou seja, confirmaram aquilo que o Ministério Público havia alegado na denúncia. Neste caso, ele vai chegar aqui no momento das alegações finais ou memoriais e vai insistir na condenação do acusado. Vai dizer, olha, as provas confirmam tudo que eu falei, por tais e tais motivos, eu insisto no pedido de condenação. Beleza. Na verdade, ele está opinando pela manutenção da condenação. É caso de condenar, certo? Agora a defesa vai ser ouvida. E aí a defesa vai se manifestar, lógico, vai se manifestar pela absolvição, talvez faça pedidos subsidiários, sei lá, de pena mínima, enfim, do que for. E o juiz é que decide, gente, porque o livre convencimento é do juiz. Cabe ao juiz verificar se é caso de condenar ou absolver, pelos motivos que ele indicar na sua sentença. Ele não está vinculado nem ao que o MP disse, nem ao que a defesa disse. Ele julga com o seu próprio convencimento. Então, ele condena ou absolve, explicando os motivos que o levaram à condenação ou absolvição. Perfeito. Mas vamos imaginar um outro processo, por isso que um está em azul, o outro está em vermelho. Veja, um outro processo diferente, no qual o Ministério Público, realmente amparado naquele inquérito policial ou peças de informação, tenha entendido que é caso de denúncia e denunciou. Mas durante o processo, a prova colhida não confirmou o que ele disse. Durante o processo, a prova colhida demonstra insuficiência, que é caso de absolvição desse acusado. Eu não posso condenar uma pessoa contra quem não haja certeza. Então, o Ministério Público chegou no momento das alegações finais ou memoriais e, embora ele seja a parte, ele também é custos legis, fiscal da correta aplicação da lei. E não é interesse do Estado, do Ministério Público, condenar pessoas inocentes. Então, o Ministério Público entendeu que não há prova suficiente e se manifestou pela absolvição.
Reparem, gente, quando o membro do Ministério Público se manifesta pela absolvição, existe uma grande chance do juiz absolver. Por quê? Porque o Ministério Público é o fiscal da correta aplicação da lei. Então, se ele opinou pela absolvição, talvez seja realmente caso de absolver. E cabe ao juiz decidir. E provavelmente ele vai absolver. Mas provavelmente não significa que ele tenha que fazer isso. Vamos imaginar que, apesar da manifestação do Ministério Público pela absolvição, o juiz entenda que é caso de condenação. Vamos nos lembrar que o Ministério Público é regido pela indisponibilidade. Quando ele se manifesta pela absolvição nas alegações finais, ele não está alterando o seu pedido, porque este pedido é indisponível, ele não pode desistir do pedido formulado. Quando ele se manifesta pela absolvição, ele está apenas dando um opinamento, que pode ou não convencer o juiz. Então, se o juiz entender, apesar da manifestação do MP, e a defesa vai ficar muito feliz quando o MP se manifesta pela absolvição, porque, de novo, a chance do juiz absolver é grande, mas isso não significa que o juiz tenha que fazer isso. O juiz pode achar que é caso de condenar e poderá condenar ou absolver. E isso está garantido no artigo 385 do CPP. O artigo 385 diz o seguinte, que nas infrações de ação penal pública, ainda que o Ministério Público se manifeste pela absolvição, o juiz poderá condenar. Ficou claro? Bem como reconhecer agravante e tal. Então, o que você tem aqui? Você tem, na verdade, que esse artigo 385 é uma consagração do princípio da indisponibilidade da ação penal pública. O MP não pode desistir da ação penal. Tudo bem? Lógico que muita gente critica isso e acha que se o Ministério Público, que é o Estado acusador, não tem interesse em condenar, por que o juiz está condenando? Muita gente critica isso. Mas, por enquanto, essa ainda é a posição majoritária. Tudo bem? O artigo 385. Veja, nas infrações de ação penal pública, ainda que o Ministério Público se manifeste pela absolvição, o juiz poderá condenar. Tudo bem? Porque a ação penal pública é indisponível. Agora, o que acontece quando o crime é um crime de ação penal privada? Na ação penal privada é diferente. Porque na ação penal privada, a ação penal é disponível. A vítima pode desistir da ação penal, certo? Então, vamos imaginar que a vítima tenha oferecido uma queixa-crime e nesta queixa-crime tenha formulado o seu pedido de condenação. Repare que talvez eu nem chegue ao momento das alegações finais, porque talvez a vítima abandone a causa antes, talvez ela ofereça o perdão, talvez ela não compareça a uma audiência e sem justo motivo o juiz extinga a punibilidade, né? Então talvez eu nem chegue ao momento dos memoriais. Mas vamos imaginar, num determinado exemplo, que eu chegue ao momento dos memoriais. Tudo aconteceu tranquilo até aqui. A vítima não desistiu, a vítima não ofereceu o perdão. E aí ela vai oferecer as suas alegações finais do querelante. Tudo bem? Depois, o Ministério Público vai ser ouvido. Ana, mas o crime é de ação penal privada. Sim, mas o Ministério Público é custos legis, fiscal da correta aplicação da lei, certo? Então, ele vai ser ouvido. É um crime de ação penal privada, o direito de punir é do Estado, bem jurídico, liberdade indisponível. Então, o MP vai ser ouvido, mesmo que o crime seja de ação penal privada. Vai dar o seu opinamento. Ele não é parte, ele é custos legis. Depois, vai ser dada a palavra à defesa para as suas alegações finais. E, finalmente, o juiz irá proferir a sentença. O que acontece quando o crime é de ação penal privada? De novo, o pedido é disponível e a vítima, a qualquer momento, pode desistir da ação penal. Aí vamos pensar no que diz o artigo 60, inciso 3º, na parte final, que é caso de perempção, quando o querelante deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Mas, afinal de contas, o que seria deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais? Bom, muita gente acha que é esquecer da frase. Olha só, não tem nada a ver. Deixar de formular o pedido de condenação é não querer a condenação. E o que é isso? Na próxima aula, a gente vê.